Não há melhor coisa do que apreciar um bom vinho, não é mesmo? Mas você sabe como combinar essa bebida? Qual a melhor forma de armazenar? Eu conversei com uma sommelier e nós vamos te mostrar tudo agora. Confere aí na matéria. Eu não sei vocês, mas eu adoro apreciar um bom vinho, principalmente nesse clima mais friozinho, nesse inverno. Comecei gostando do suave e hoje não abro mão do seco, do demi-seco. Existem algumas variações, mas a gente vai conversar mais sobre isso agora. Uma coisa bem importante é, você sabe de fato apreciar um bom vinho? E sabe fazer aquelas combinações? Tudo isso a gente vai aprender agora. Aqui ao meu lado a Cláudia, sommelier da Arcego. Me conta, o que você trouxe de opções de vinho pra gente hoje? Então, hoje eu trouxe algumas opções diferentes, porque vinho é muito de gosto de cada um. Tem um Chardonnay, que ele é feito de uma uva branca, como ele vai ser mais cítrico, ele combina muito mais com massas, peixes, frango, ou até mesmo saladas, sobremesas mais cítricas. Um blend de Pinot Noir com Malbec, que é um corte bem diferente. Um rosé mais leve, frutado também, vai combinar super bem com grelhados, né? Mariscos, frutos do mar, peixes, carnes leves também. E um Merlot, que é a uva mais popular do Brasil, a uva que mais se adaptou ao nosso clima, né, que vai combinar super bem com massas, pratos mais pesados, carnes um pouco mais gordurosas e ele é um vinho um pouco mais encorpado. Basta a gente armazenar eles num lugar escuro, não úmido, de preferência sem muitos odores, próximo de produtos de limpeza, temperos, porque a rolha pode puxar esses odores, né? Então deixar ele em ambientes mais amenos, que não tenha tanta elevação de temperatura, né? Não perto de janelas, onde pega sol, vento, né? Então, guardar ele ali e vinhos brancos, quando você for tomar, colocar na geladeira umas 2 horas antes para ele chegar na temperatura ideal. Agora a gente vai para aquela parte difícil, que é a degustação dos vinhos. Vamos começar por qual? Vamos começar gradual, tá? Então, para a gente não precisar fazer até aquela troca de taças e tudo mais, sempre a gente segue uma linha. Sempre do menos encorpado para o mais encorpado. Então, vamos começar com o Chardonnay, que é um vinho branco. Existe aquela questão de você dar uma balançadinha na taça, sentir o vinho. Conta pra gente. Então, é isso aí. A gente precisa dar uma oxigenada no vinho, dar aquela leve girada para ele liberar os aromas, né? Sempre segurando a taça pela haste, nunca pelo bojo, também é importante falar. Muita gente tem dúvida, né? Porque a nossa mão, ela passa muito calor. Então, a partir do momento que a gente segura ela pelo bojo, a gente acaba esquentando o vinho. E um vinho branco, por exemplo, precisa ser servido na média de 7 a 9 graus para ele ser um vinho ok e você não sentir só o álcool. Vamos para o próximo agora. Qual é esse vinho? Então, de forma gradual, como eu falei antes, a gente vai para um vinho rosé. Ele é um blend de Pinot Noir com Malbec. Pinot Noir é a uva mais delicada que a gente tem na casta, né? E Malbec, ela tem toda uma personalidade. Então, ele é um corte bem interessante, você vai sentir já no aroma a diferença. Ele vai estar mais frutado também e mais floral. O que o primeiro estava extremamente cítrico, esse vai estar um pouquinho mais quente. A coloração também dele está bem bonita. E o brinde? Eu já vou pedir para você ir abrindo esse, mas a gente viu que tem uma diferença, né? Um não tem rolha e o outro tem. Essa questão da rolha, existe uma forma correta de abrir, uma forma correta de armazenar? Essa parte da rolha screw cap, que a gente fala que era do vinho rosé, ela é mais fácil de abrir e ela é feita de metal. Então hoje a gente tem muito preconceito ainda com rolhas screw caps, justamente porque uns falam que não é vinho, que o vinho tem que ter toda essa tradição, né, de abrir e tudo mais a rolha. Mas ele armazena um pouco melhor, tá? A screw cap. E a rolha, como você falou, que faz quando quebra? Além de se desesperar, primeiramente, tem que manter a calma e ver quais são as opções. Se a gente consegue fazer essa abertura da rolha mesmo assim, mesmo com ela quebrada pela metade,
ou se fica mais fácil a gente terminar de empurrar ela para dentro e aí sim filtrar o vinho, decantar ele para que não venha essas borras, né? Esses sedimentos da rolha. O ideal é sempre um abridor de 2 etapas, que primeiro você vai ajustar ela e retirar, e aí o segundo vai ficar bem mais fácil. Assim não vai ser dificilmente vai quebrar a rolha, ela vai sair inteira, né, e mais fácil para vocês. Agora a gente vai provar esse último aqui que você selecionou pra gente, né? Isso. É o tinto. Isso, ele é um Merlot. Vai sair um pouco do tradição que a gente estava fazendo agora, né? Ele é um pouco diferente, porque ele vai ser um pouco mais encorpado, tá? A graduação alcoólica dele é 13%, então o que a gente estava tomando era 11,5%. Então vocês vai sentir essa diferença, né? Ele é um vinho mais encorpado. Já no aroma você vai sentir fumaça, tabaco, madeira molhada mesmo, essa barrica, né? Porque ele é um vinho feito em tanque de inox, mas a gente coloca um pedaço de madeira para ele puxar essas características, apesar de ser um vinho jovem e não vai ter a mesmo teor de guarda, né, dos vinhos passados por barrica. Muitos vinhos, muitas dicas. E para fechar, dá uma dica aí pro pessoal que é um apreciador de vinho. Então, primeiramente, obrigada, né, pelo nosso espaço, pelo espaço aqui. Fica o convite a todos que querem conhecer a vinícola, né, a Vinícola Ars, conhecer um pouco mais da história e um pouco mais de rótulos de vinhos, entender. E é isso, comprem um vinho que vocês acham que se agrada ao paladar e aproveitem esse clima que está tão gostoso ultimamente. É isso aí, lembrando que são coisas nossas, né, aqui de Chapecó. E mais uma vez, vinho é muito mais do que uma bebida, é uma experiência. Então, saúde. Vamos juntar lá e beber mais essa tacinha.